Sejam bem-vindos a mais um episódio do Yo Voices. Eu sou o Fábio Steren, host do programa, e hoje tenho a honra de receber Carla Deboni aqui para falar com a gente. Esse episódio também conta com o apoio da ANH, uma empresa boutique de recrutamento especializado e também de desenvolvimento de lideranças. Então, Carla, muito obrigado por aceitar aqui o convite, por estar aqui. A Carla é diretora da DBN Sistemas Construtivos e também da GAM3. Vai contar um pouco para a gente dessa história. Fábio, eu que agradeço a ti, agradeço ao Yo pela oportunidade, é um prazer enorme aí. Maravilhoso. Antes da gente já ir avançando para os dias de hoje, eu quero que tu conte quem é a Carla, né, no início de carreira, empreendedora, na segunda geração, né, de uma empresa familiar, que é uma cultura muito nossa aqui, né, gaúcha, de ter empresas familiares. Então a gente vai explorar um pouco por aqui hoje, mas queria que tu contasse já esse início de carreira para quem está nos assistindo. Bom, eu sou segunda geração e eu brinco que a minha participação, né, a minha estada dentro da família empresária é desde o nascimento, né? Então, dentro do meu núcleo familiar, nunca foi uma opção dada e uma opção na minha vida não estar, né, e não dar sequência nos negócios da família. Então, sempre para mim foi uma certeza muito grande, desde pequenininha, acompanhando pai e mãe no trabalho. A minha formação, né, acabei me formando em arquitetura e urbanismo para estar ali dentro do que meus pais trabalhavam, atuavam. Então, ainda eu não sabia com qual dos dois eu ficaria, mas eu sabia que ia atuar, né, nos negócios da família. Então, e também como uma boa empresa familiar gaúcha, né, de valorizar, né, essa questão do trabalho. Então, sempre, desde aí dos meus 16 anos, comecei a atuar diretamente já, entrei na faculdade, já comecei a atuar dentro da empresa e sigo ali, né, e toda a minha carreira de aprendizado dos estudos, né, foi indo, como eu digo, apanhando aí na vida, né, então conforme as necessidades, conforme alguma dificuldade, os problemas iam acontecendo, eu ia direcionando a minha formação, que passou de arquitetura para gestão empresarial, dinâmica de grupos, né, mais ligado ali a pessoas, né, que eu ficava muito também entre essas gerações, né, na empresa familiar, né, de uma geração ali dos anos 50, 60, né, aos novas pessoas, né, o novo mercado hoje que tem hoje. Então, eu também acabei me especializando aí nessa área de liderança. Legal. Eu volto sempre, né, a uma ideia que eu acredito de que a gente faz o que faz hoje por conta da nossa infância, né, do que a gente viveu lá, do que a gente passou. E até é engraçado porque às vezes a gente vê filhos que odeiam ou que não querem seguir o negócio do pai, da família, porque são pessoas diferentes, né? O que te chamava a atenção que tu já desde tão cedo queria seguir nesse negócio familiar, né? Se era arquitetura ou se era, mas sabia que ia estar ali. O que te atraía de jovem, de criança? Enfim? Eu tinha dois cenários, assim, né? O pai, construtora, né? Aquela coisa engenharia, muito prático, né? E executor, fazedor, né? Legal. Então, assim, sempre fui apaixonada por ir num canteiro de obra, a gente sempre trabalhou com construção industrializada, então era obras rápidas, soluções de problemas, né? Então, eu entrava naquele canteiro, final de semana era obrigatório, né? O passeio era o parquinho. E um mês depois, aquela obra já estava lá, em pé, já estava fazendo. A minha mãe trabalhava com mercado de luxo, e ali eu tive muita vivência de mulheres empresárias, né, que eram suas clientes. Que legal. E ali eu brinco que foi minha terapia, assim, eu desde pequenininha estava junto na loja, estava acompanhando, então eu acompanhava a vida dessas mulheres, né, que a vida que eu hoje levo. Naquele momento, aquele sábado de manhã que é na loja, né, interior, nós éramos isso te inspirava. Exatamente, aí eu ouvi ela contando a história das dificuldades da empresa, as dificuldades em casa, as dificuldades com os filhos, né, toda a vida como ela é, né, a vida como ela é, e aquelas mulheres me inspiravam muito, né, então, ao mesmo tempo que eu via, né, meu pai, né, com um grande negócio, com uma grande empresa, eu via que eu como mulher, né, daí esse exemplo dentro da loja da minha mãe, eu poderia estar no lugar dele, e eu já sabia como é que ia ser a vida, né, eu brinco, eu já sabia que não ia dar atenção igual para o trabalho, para casa, para os filhos, né? Essa Somos questão só, né? Equilibrar os pratinhos. Do equilíbrio, eu ainda acho que é uma utopia, a gente sempre está pendendo mais para um lado, mas a gente vai sempre pender para onde a gente está feliz e confortável, né? Então, eu acho que a gente estando feliz e bem, né, com essa situação, não importa se essa balança não está exatamente
Ela nunca vai estar equilibrada, né? Tá, A real ok, é essa, né? É o nosso possível, né? Que legal. E conta pra gente, né, do início da tua jornada aí sim profissional, né, quando sai de menina, de criança com aquele desejo e de fato entra no negócio. Como é que foi pra ti a expectativa que tu tinha, que às vezes é diferente, né? Bom, agora, peraí, eu tenho uma responsabilidade. Seja se tu entrou como estagiária, até é legal tu contar um pouco como foi esse início e como é que tu tá hoje também, né? Já ao longo de alguns anos trabalhando no negócio, enfim, conta pra gente um pouco desse início mais profissional. Bom, eu brinco que, ao contrário do que hoje a gente vê em todas, né, governanças corporativas, né, o planejamento de carreira, né, de uma segunda geração entrar e tudo mais, o meu foi totalmente contrário, né, não teve nenhuma organização para isso, e eu sou filha de duas pessoas extremamente fortes, assim, e líderes, e pessoas que são muito empreendedoras. E a maneira, né, de me ensinar foi me botando no jogo, né? Eu brinco assim, nunca fui poupada de, ai, minha filha, aqui esse ambiente é pesado, ou essa reunião tu não participa. Então, ao mesmo tempo que quando eu comecei, né, oficialmente dentro do negócio ali da construtora, eu entrei como estagiária, eu estava, né, estagiária no setor de projetos, arquitetura, eu estava participando de todas as reuniões já, né, estratégicas da empresa, de problemas, de tudo, né? Então, meu pai era a sombra dele, né, e estava ali junto. Então, a minha vida de estagiária durou pouco, né, acabou ficando ali, e exatamente, né, no mesmo ano que eu me formei, eu já assumia, né, uma das plantas como diretora. Olha só. E aí, também, né, sem preparo, eu estava me formando em arquitetura, não tinha uma visão empresarial, a não ser a prática, né, eu já vivia aquele ambiente, mas uma coisa é tu viver, outra coisa é tu saber, né, mandar, saber o caminho que tinha que ter. Então, eu sempre me cerquei, assim, de pessoas que eu brinco que são meus gurus, assim. Então, na contabilidade, no jurídico, né, nessa parte que era onde eu não tinha, né, essa formação, pessoas que foram muito próximas a mim, sempre muito humilde, assim, de saber... Eu ia dizer, tem um pouco de humildade aí, né? Eu brinco, né? botar o rabo no meio das pernas e ao mesmo tempo que tu tá num cargo de liderança, tu saber que tu não sabe, né? Então, eu sempre tive muito perto, assim, das pessoas com que eu trabalhei, sempre tive muito ao lado delas, né? Abaixo delas em muitos momentos, porque elas sabiam muito mais do que eu, né? Tecnicamente, às vezes, nas áreas que eu ocupava ali inicialmente, que era administrativo financeiro. Então, nesse passo, assim, eu fui aprendendo, trabalhando e aprendendo, mas já respondendo, né, por isso. Então, eu sempre assumi muitas responsabilidades muito cedo. Isso vem, como eu disse, desde a criação. Então, em Erechim, meus pais nos mandaram morar em Porto Alegre, eu tinha 14 anos, então eu vim fazer o segundo grau aqui, eu e minha irmã, sozinhas, né, não tinha... Então, eu brinco, estudava ali no Leonardo da Vinci, tinha professora que levava a marmita segunda-feira, porque ela tinha peninha de mim, final de semana eu tinha passado sozinha. Então, foi uma criação já de independência, que nos acabou preparando, né, para poder assumir esses cargos que eu assumi, né? Então, dentro da construtora, de estagiária ali, a diretora. Depois, né, com o tempo a gente eu também cabecei toda a implantação de governança corporativa na empresa familiar, né? E aí, organizando um pouquinho mais esses papéis, esses chapéus também, né? Porque eu sou o braço direito, sou filha, sou sócia, né, também. Então, hoje a gente já ocupa aí vários papéis. E dentro do negócio, né, também de uma empresa familiar, a gente busca aí essa diversificação dos negócios, e aí que eu caí também eu brinco que eu caí de paraquedas aí dentro do Parque Harmonia em Porto Alegre, né, de uma visão totalmente diferente. Vinha, então, construção industrializada, né, a gente sempre trabalhou com essa disruptividade, assim, da construção civil, sempre foi e é o nosso principal negócio. Hoje a gente tem aí no Brasil, todos os setores melhoraram, né? Tu tem automotivo, tu tem o agro, tu tem o têxtil, tu tem varejo, tudo. Eu acho que a gente não está aí abaixo do mundo, né? E a construção civil ainda é uma vergonha. Então, a gente atua, né, desde nossa cultura, né? A nossa visão da empresa é trabalhar com a construção civil como um produto. Então, nesse mundo aí também é um mar de oportunidades, né, que a gente atua já nos últimos 20 anos apenas nisso, né? Então, tem fábricas, a gente tem as nossas unidades, né,
tanto no Rio Grande do Sul quanto no Nordeste. Legal. E aí faz todo esse... em todas as pontas, né? Que eu acho que hoje, como sócia, como CEO, né? A gente não pode estar, minha área é apenas essa. Se eu falar isso, eu tô mentindo fortemente aqui, né? A gente acaba atuando em todas as frentes. E legal, vou puxar um gancho porque eu falei um pouco da humildade, mas como diretora, né, tão rápido tu assumiu e é interessante ver porque às vezes a gente vai conversando com pessoas que, tá, agora eu tenho o cargo, então eu mando e deu para ver essa linha que tu foi pela humildade dizer, tá, mas eu não domino isso, eu não sei isso. E que às vezes as pessoas podem entender como fragilidade, né, ou pulso fraco, coisas nesse sentido. Tu chegou a ter algum aconselhamento? Como é que tu lidou com isso? Ou foi algo natural de ti? Porque eu me lembrei de uma história, eu entrei numa multinacional com 37 anos de idade, que era uma área totalmente nova na minha vida, eu nunca tinha feito aquilo, e eu lembro que eu peguei o estagiário e falei, cara, me ensina, porque eu não sei sobre isso. Ou seja, eu tinha maturidade, um pouco mais pelo menos, né, do que ele, mas aquilo eu não dominava, aquilo eu não sabia, então eu precisava aprender com ele, né? E eu vi, tu falou e eu me conectei um pouco com essa minha história, assim, como é que tu te relacionou naquele momento tão jovem, tendo uma responsabilidade tão grande, mas sabendo que as pessoas ali eram importantes e tu precisava delas também, né? Eu nunca tive medo, né, de não saber. Eu acho que às vezes falam assim, né, a empresa familiar já é o herdeiro e tudo mais, e para mim eu sempre... Isso quebra uma barreira, né? Tratei isso como, bom, ok, sou herdeira, né, já é meu, ponto. Então eu não tinha que provar nada para ninguém, se eu era ou se eu não era, porque eu poderia estar ali como executiva ou poderia estar em outra cadeira como herdeira. Mas a minha visão era que gostava, né, queria trabalhar, que sempre fui muito feliz atuando dentro do negócio, né, então é isso, assim, não ter vergonha, e eu acho que esse papel, assim, do líder super-herói não existe mais, eu acho que nunca Chega existiu. Em casa, tira a capa e vira um ser humano normal. Nunca existiu, né, mas se ensinava isso, né, que o líder, ele tinha que ser, que ele é a referência, que ele é isso, que é aquilo. Eu acho que sim, ele tem que ser a referência de exemplo, ele tem que ser a referência de propósito, ele tem que ser a referência de comportamento, né, mas não tem que ser a referência que, cara, o Fábio é o melhor do mundo em tal coisa, porque isso a gente consegue encontrar, né? Então, assim, eu sempre busquei desenvolver muito mais o meu lado comportamental, né? O meu lado de como é que eu tinha que me posicionar, como é que eu seria respeitada, se eu não tinha técnica, se eu sou a filha do dono, bom, vou ser a primeira a chegar, vou estar lá cedo, vou estar acompanhando, vou cumprir as regras como todo mundo, né? Então, assim, tem N maneiras aí de tu se fazer presente e que às vezes são mais efetivas, né, do que tu chegar lá sabendo tudo. E eu digo, tinha muita, não digo inveja, né, mas às vezes eu olhava assim, quem foi lá, estudou fora, voltou, né, e hoje assim eu já não sinto que isso aí tenha feito falta, né, então graças a Deus, né, que no momento que eu quis estudar fora, meu pai me olhou e disse assim, vai, na época nós estava com a fábrica em Canoas, ele vai lá estudar, lá no Guajuveiras tem uma universidade para ti, que a fábrica era, né, próxima a Ubra ali, a gente vai lá que tem o aeroporto está lá. Legal. Tipo, baixa a cabeça, trabalha que como vai a gente ser dizia, né? Eu quero almoçar fora, vamos botar uma mesa na sacada. Bota a mesa na sacada e baixa a bola e trabalha. Isso que nos forjou, né, da nossa geração, com certeza. Que legal. Então tem com certeza aí muito ensinamento, né, aprendizado aí que tu, enfim, vem vivendo. Conta pra gente do momento atual, GAN3, né, o desafio grande, eu quero explorar algumas coisas por aí, mas eu quero que tu comece contando um pouco, porque o pessoal acho que não conhece pelo nome, mas certamente conhece o que vocês fazem. Bom, então, dentro dessa questão, né, de ramificar, né, e diversificar os negócios, ali por 2021, surgiu uma oportunidade de investimento, né, para a família de entrar. E a gente sempre fala que o gaúcho, principalmente, é muito chato. Né? Eu digo, o gaúcho, ele reclama demais, ele fala demais. Se a gente empreende aqui, dá certo em qualquer lugar do mundo. Dá certo em qualquer lugar do mundo, né? E a minha mãe brinca que se a gente fez sucesso em Erechim, a gente também... Erechim é uma cidade... Ou seja, ainda é mais super exigente, né? E Porto Alegre também, o gaúcho, ele é exigente. Só que a gente também é líder de criticar, né? E olhar para o jardim do outro que está sempre mais verde, né? Porque Santa Catarina é legal, porque não sei o quê, porque isso e aquilo. E quando tem as coisas aqui dentro,
as pessoas não valorizam, né? E eu sempre brinco, a minha sogra, que ainda mora em Erechim, um dia ela disse assim, tu viu que fechou a sorveteria aqui pertinho de casa, recém abriu. E eu falei para ela, eu digo, tá, mas quantas vezes tu foi? Não fui, eu digo, por isso que fechou, né? Eu digo assim, não tem mágica, claro, né? Por que as coisas lá em Santa Catarina dão certo? Por que as coisas lá em São Paulo? Porque as coisas abrem, as coisas funcionam, as pessoas vão, as pessoas, colaboram com isso. Então, aqui dentro desse conceito, assim, de quem vai fazer por nós se não for o empresariado daqui, né? A gente olhou ali, tinha uma oportunidade de uma concessão, né, de uma área que está ali no coração da cidade, né, apesar de estar, se tu pegar o mapa de Porto Alegre e tu botar ali o Parque Harmonia, ele está no coração, né, não é legal, maneira de dizer da cidade, e tem muita gente, Fábio, que não conhece, que não sabe onde é que é, que não sabe onde é que Eu fica, ia quando criança. que não sabe o que tem, e quem ia, né, tem uma memória que eu digo, ou é muito específica, né, da questão da vivência, do tradicionalismo, ou é uma memória horrível, porque foi horrível, porque estava sujo, porque tinha lama, porque eu sujei de barro até o meio das pernas. E a gente olhou aquilo e o meu pai fazia uma brincadeira, se não der certo, aí tem 17 hectares para plantar soja, né, eu digo, sonho, né, eu digo, no sonho de verão, né. Mas, enfim, é uma área que a gente precisa, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de cidade, quando a gente fala em planejamento urbano, a gente tem que usar. E a gente tem que viver a nossa cidade. Porto Alegre é outra Porto Alegre nos últimos 4 anos, né? Se a gente pegar 4 anos, o que são 4 anos? Tu não tinha nenhuma orla, nem o trecho gasômetro, tu não tinha, né? Ali, não tinha nada. A orla 3, tu não tinha a cais de embarcadeiro, tu não tinha pontal, tu não tinha absolutamente nada disso. Então, é uma política de cidade, né, que vem há muitos anos, esse planejamento, não é da noite para o dia, mas que vem sendo feito e está feito, né, as entregas estão acontecendo, as pessoas já estão vivendo esses espaços, e ali no parque, como, né, mais um espaço desse, né, a gente tem tanto o Parque Harmonia quanto o trecho do gasômetro ali, que é o trecho 1, que vai do gasômetro à Rótula das Cuias, é de a gente trazer, né, um espaço e das pessoas usarem. Esse é o objetivo, né, é fazer as pessoas terem mais um espaço que tu tenha ali segurança, que tu tenha conforto, que tu tenha um espaço que as pessoas queiram ir, né, porque não adianta, legal, um parque, mas tu vai lá, tu tem medo de ser assaltado, esse aqui, mas tu não tem onde fazer um xixi, levar tua filha a fazer xixi, né, tu vai lá na pracinha, subiu, o brinquedo tá quebrado, né, então assim... E a própria insegurança também, que eu acho que é um dos fatores então, né, aí entra o papel do privado, né, de trazendo um pouquinho, assim, do privado dentro de um espaço público, né, é uma tendência... não digo mundial, né, mas no Brasil, sim, pelas deficiências, né, que hoje o setor público apresenta, né, que aqui a gente que lida muito com o público, dá a sensação de cada vez estar mais paralisado, né, uma questão muito complicada, né, os órgãos de controle, o executivo, a questão política, né, isso aí, eu digo, cada tem que ter muita vontade de empreender, né? Olha, todo mundo me pergunta, o que tu tá fazendo aí? Eu digo, eu não sei, mas agora eu tô... Agora cá estamos e não tem, né? Eu digo, aí fala pro empreendedor que ele tem que desistir, não vai, né? Eu digo, não. Já tô aqui agora, o mesmo trajeto de voltar é o para ir para frente. É o mesmo para ir para frente e vamos embora. Não tem ré, né? Podemos frear, podemos dar passo atrás, né? Mas o parar não tem, até porque o que se é feito a gente vê que tá no caminho certo. Eu já tive lá e tá lindo, mas é difícil, né, Fábio, não dizer assim que, nossa... Que fácil, que legal, que bonito. Não é, né? É uma governança muito forte, né? Porque dentro da tua empresa, tu vai lá, tu faz e tá tudo certo. Sim. Tu gostou, tu não gostou, é tu teu cliente, que eu digo, né? Tu teu funcionário, teu cliente. Ali é tu, teu funcionário, teu cliente, e um monte de olheiro. A prefeitura, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o político que é para a direita, o político que é para a esquerda, o que não sabe nem o que está falando, e entende? Então, assim, tu passa a ser um centro ali, e que tá certo também, né? No início eu sofri, eu disse assim, tá, mas peraí, né? É público, né? Tu tá mexendo numa área que é pública. Não é meu canteiro, não é minha fábrica. Tu até pode ter boas intenções, eu tenho o portão para dentro... Exatamente. Então, eu acho que isso também, né, do dar uma parada, né, a gente, quando assumiu, apesar de estar fazendo tudo certo e tudo dentro do que rege a lei, né, que eu brinco, nossos vizinhos ali
Tribunal de Justiça, Ministério Sim, tá Público. todo mundo ali né? na volta. Não, e todos os meus momentos que eu tive com ele, tu sobe lá, tu olha pro parque, eu digo, nossa, que visão boa que tu tem, legal. né? Eu digo, não. Então, assim, jamais é fazer o errado, isso eu acho que é princípio de vida para qualquer negócio, né? Mas ali não basta tu fazer, tu tem que evidenciar, tu tem que comprovar, tu tem que demonstrar, né? E o Fábio, quando vai lá, ele tem que perceber, né? Então, assim, é bem complexo. Foi aí sim, eu acho que foi uma faculdade, né? Uma gestão de crise, assim, que jamais imaginávamos ter que passar, jamais imaginávamos ter que enfrentar. Né, quando a gente fala ali de reputação, de gestão, né, de crise, como é que tu trabalha isso? E eu fui muito assim, todos os momentos difíceis também, né, de baixa a cabeça não, o rabo no meio das pernas, levanta a cabeça, vai lá, presta contas, mostra a cara, né, mostrar quem é, a gente faz, problema sempre vai ter, eu acho que isso é só a gente pegar, às vezes tu fica na bolha do teu negócio, meu Deus, é aqui, não, tu olha pro outro, também passa pela mesma coisa, mas tem que fazer, né, eu brinco conjuntinho ali, que é o que eu falo para minha equipe de manhã, tarde e noite, fazer o certo, evidenciar, né, que tu estás fazendo o certo, porque não adianta só a intenção, não adianta só, eu queria que todo mundo gostasse, não, também... A gente não é unânime nem dentro de casa, né? Essa pretensão de agradar a todos não tem, mas respeitar sim, né, a opinião, eu acho que foi bem importante também para a gente dar uma parada e olhar assim, bom, faz sentido isso, né, tem que ouvir também a crítica, né, não, porque tem o lado político, que esse eu digo... Não sei onde vai parar, hoje em dia está cada vez mais difícil. Mas a gente não pode nem nos mobilizar por isso e nem nos paralisarmos por isso, né? Eu acho que são dois extremos aí que o negócio tem que andar, né? Porque senão o país para, né? O mundo para. Então a gente tem que ter muita maturidade aí de pé no chão, enfrentar os desafios, né? Mas a vontade eu sempre falo, os filhos, né? Eu acho que a gente está aí numa cidade que quando a gente viaja, né, quando tu pega a tua família, tu vai viajar, tu visita um parque, tu vai no evento da cidade, essa questão cultural... Por que não aqui também, né? Gente, isso eu falo, tu sai daqui para Buenos Aires, tu faz isso, por que aqui a gente não faz? Por que aqui a gente não conhece? Será que a gente não dá muito ouvido a quem não faz nada? Muito, eu não tenho dúvida, porque hoje em dia, e não vai mudar, né, não Pois é. O podcast está aí, o Instagram, 500 mil mídias, né, então assim, hoje todos têm voz, né, mas qual é o volume da voz? Pois é. Geralmente quem faz não para, né, o que a gente comentou antes, né, assim, gente com tempo é uma maravilha, né? Recebe convite para participar do podcast, a gente, né, não quer, não faz, porque tu tem que estar lá trabalhando. Então, assim, na grande maioria, quem para hoje para falar, ou não produz, ou não tem um funcionário, ou não paga um boleto ali e tem o dele garantido, né? Assim, temos que ouvir essa pessoa, é óbvio que tem, não é ou um ou outro, mas é diferente, é uma visão de mundo que acaba sendo diferente, né? E quando a gente fala assim eu sou muito chata com isso, porque eu, por exemplo, eu tô neste grupo de pessoas, né? Eu digo, hoje eu reconheço e dá vergonha, porque eu parei ali no acampamento, no Parque Harmonia, quando eu vi, eu tava à frente de ter que tirar do chão o maior evento do estado, que é o acampamento Farroupilha. O que eu tenho que ver, o que eu conheço? Não tinha nada, né? Então, assim... Vai lá, mergulha, conhece, entende. Nunca tinha ido, eu nunca tinha botado meus pés lá dentro. Eu nunca tinha conhecido esse evento. Então, como é que tu vai organizar, né? Fazer parte dessa organização? Claro, tem a prefeitura, tem os acampados, né? Mas ali eu sempre digo, o CPF que está atrás hoje é o meu, né? Claro. Então, assim, eu tenho que estar junto e tenho que entender. Por que a gente nunca vai, né? Por que a gente nunca... não frequenta, por que tu não pega a tua família e vai? Então, assim, essa síndrome de vira-lata, assim, que a gente tem, que o nosso não vale, ou que o nosso é ruim, mas que vale pegar o carro e ir para lá e no do outro, tem que ser repensado, assim. E isso é nosso, é do gaúcho, né? Eu não tenho tanto conhecimento de Brasil assim, mas em função ali das obras a gente, né, fez negócios em vários lugares, e é todo mundo muito orgulhoso
né, do que é seu, né? Tu pega um Nordeste, um São João, um Carnaval, um seja lá o que for, aquilo lá é literalmente bater no peito e, cara, é a nossa festa. Sim. E a nossa festa? Vamos bater no peito também, vamos fazer acontecer. Então, ali, esse negócio de parque me trouxe muito esse senso de pertencimento, sabe? Cara, ninguém vai fazer aqui se nós não fizermos, né? Se nós não... E é o que eu trago, assim, todo mundo que eu tento trazer para o negócio, o que a gente fala, né? Eu digo, sai daquele posto de ficar olhando assim, o Fábio tá com um negócio legal, vamos ver no que vai dar. Uhum. Mas não vai lá, pega o telefone, Fábio, como é que tá aí? Posso te ajudar? Posso te ajudar? Que precisa de algum apoio? Precisa de um negócio? Qual que é o lado de vocês? Tu não vê esse movimento aqui. É o contrário, né? Aparecem pra atrapalhar. Fica ali assim, vamos ver no que vai dar. E eu me divirto que as pessoas que criticam depois estão lá frequentando e achando lindo e maravilhoso, mas caladinhas, Todos. Mas é uma coisa que a gente vê, né? Eu entendi isso vivendo, né? Passando, eu digo, com a pele queimando, mesmo, exatamente. Liderança na veia. E como é que foi pra tua equipe, inclusive, né? Porque tu tem um lado teu que sente, né? Que claro que tem que lidar, enfim, mas incomoda, né? E aí tu tem toda aquela coisa do sentir, mas tu também, ao mesmo tempo, tem que liderar e as pessoas estão te olhando ali, né? E agora, Carla, o que eu faço? Para onde a gente vai? De que jeito? Então, imagino o desafio que tu viveu também, e às vezes vai continuar vivendo, infelizmente, nesse papel de líder. Como é que tu trouxe isso para tua equipe, de acalmar momentos mais tensos, de vamos lá, vamos fazer, né? Que é um pouco que tá dentro do empreendedor, né? Muito. Mas a gente também sente medo, né? Ali no parque foi pior ainda do que na construtora, porque na construtora eu nasci eu digo, na obra, né? Ali eu nunca tinha botado os pés num evento, se não fosse, eu digo, sentada numa cadeirinha olhando, nunca tinha atuado numa gestão de um espaço público, né? Que eu digo que tu não pode estar com o lixo no chão, eu brinco, se tu me ver lá, tu vai ver que eu tô recolhendo lixo, eu tô juntando, eu tô fazendo, porque é uma coisa que tem que estar perfeito, claro. As coisas têm que funcionar muito direito. Que legal. E a minha equipe lá, foi outro momento que eu tive que, tipo, me ajudem, me ensinem como é que se faz, né? Então, mais uma vez uma humildade. Mais uma vez ali que eu tive que estar à frente de um negócio que eu não dominava, né? Então, de também me cercar de pessoas qualificadas ali que sabiam fazer, né? E meu papel foi muito mais de dar o tom de como é que tem que ser a nossa postura nesse negócio, como é que a gente tem que estar. Tomei a frente, né? Nas encrencas ali, fui eu, né? Ninguém no meu lugar jamais faria isso, né? Porque a responsabilidade, independentemente da área ali, era minha, claro. Né? Então, assim, poupo eles, eu brinco de nunca expus, né, a minha equipe tanto aos problemas, mas eles sempre me municiavam, né? Eu brincava que eu tinha, até o meu advogado, ele debocha de mim, lá vem ela com a caixinha dela, porque tinha uma audiência no Ministério Público, eu pegava as caixinhas de arquivo e chegou um momento que eles já estavam prontos, né? Tipo, tava lá na agenda audiência, já vinha minha gestora de contrato, tá aqui, já com os post-it, tudo que tu precisar tá aqui. Então, assim, já é o pessoal entende que não é porque eu quero, não é porque, né, porque a gente tá aqui, porque é público, tem que estar... Não, virou regra, sim. Né? Eu digo, então, assim, a equipe entendeu também isso nos processos, né? Aquela questão de tu implantar processo, das coisas funcionarem, sim, né? Que às vezes é tão difícil, né? No nosso negócio lá mais offline, que eu digo, ali se tornou até fácil, porque as pessoas entenderam a importância disso, né? A importância de tu ter um processo, a importância de a pessoa dizer lá assim, não, mas tu fez isso. Não, peraí, eu fiz isso, tá aqui o procedimento, tá aqui o pedido, tá aqui a autorização, tá aqui o acompanhamento. Acaba, né? Simplesmente acaba a discussão, tu não tem. Aí, bom, tu pode continuar achando que não é legal. Respeito, mas não pode dizer que errado está, né? Então, são coisas distintas. Então, esse trabalho junto com eles ali e nada sozinha, né? Porque, meu Deus... Não tem como, né? Não tem como. Não. E que bom que tem uma equipe, porque é necessário, né? Precisa. A gente gravou esses tempos um podcast também com outro entrevistado aqui nosso do IO, que ele falava muito da liderança pelo exemplo. E eu tô vendo exatamente esse caminho também que tu fala, né? De eu tava lá na frente, eu tinha que falar, eu tinha que fazer, eu tinha que chegar mais cedo,
E foi muito legal aquele bate-papo, porque eu tô conectando aqui com o que tu tá falando também, e é isso, no fim, né? A liderança é o exemplo. Né? Não tem, eu não, né, de novo, pela minha formação, mas pela minha vivência, não tem como tu liderar. Uhum. Não tem como alguém te seguir, não tem como alguém te obedecer se tu não fizer o que tu tá pedindo que a pessoa faça. Né? Então, assim, é uma coisa que, de novo, o líder super-herói, ele vai, aquele que manda fazer o treinamento, mas não tá junto no treinamento, ou que não aparece, ou que não, sabe? Sim. Tipo, sabe? Não dá. Uhum. Não, sim, desmotiva quem tá ali do lado. Desmotiva. E quem te ajudou? Onde tu foi buscar fontes, inspiração, enfim, como é que... E é claro que não é um processo que se acaba, né? A gente tá sempre se reinventando e crescendo, porque os desafios também a gente vai buscando outros. Mas quem veio te ajudando a construir esse teu papel mais de liderança dentro do negócio? Para mim sempre é meu pai. Legal. Ele é uma pessoa que é muito quieto, né? O meu pai, ele é uma pessoa... Ou seja, é pela experiência mesmo do que ele faz. Pela experiência, assim, é uma pessoa completamente introvertida, né? E eu brinco que eu e a minha mãe, a gente tem mais o perfil expansivo, botar cara e coisa, né? Mas ele, eu digo, quem dá a batuta, quem dá as regras, assim, é ele. Eu respeito muito a opinião dele, porque, de novo, às vezes eu tô lá certa, que é pra lá, e nananã, e ele vem e diz, olha, acho que não. Eu não sei o quê. Mas ele me dá liberdade para ir, né? Ele não me poda ali. Mas daí dá uma raiva, porque, olha, até hoje ele ganhou todo. Nada como experiência. Nada como experiência. Mas eu vou e volto, né? Mas, claro, às vezes a gente quer também se experimentar. Claro. Tem coisas Precisa que muda, também, né? Precisa. Eu acho que faz parte, assim, até da minha eu não digo valorizar, confiar, né, da nossa confiança, assim, eu acho que faz parte da evolução, os erros fazem parte também, mas é uma coisa, assim, que tanto pai quanto mãe, assim, sempre foram, né, minhas maiores inspirações, na hora do aperto, né, é ali que a gente vai, né, não adianta, e né, é uma honra, né, para eu ter pessoas que também viveram isso, né, em fases diferentes, né, agora eles estão naquela fase de como é que lida com essa nova geração, né, e eu brinco com eles, eu digo, né, é a geração... Como é que a gente lida, né? É a geração Z que tem problema ou é a geração acima que acha que vai... Não vai, né, eu digo assim, tua mãe hoje, né, eu pergunto para minha mãe, se tua mãe hoje tu faz como ela te manda fazer? Não faz. Não queira, né, a gente achar, né, que nós vamos criar os filhos como a gente foi criado, o contexto é diferente, né, a gente vive hoje outro contexto, então tu não vai aplicar as mesmas ferramentas nesse contexto que é diferente, é muito amplo. E eu penso, não tive essa experiência, né, de empresa familiar, de trabalhar no negócio, sucessão, mas eu vivo muito hoje porque eu lido com muitas empresas pelo meu trabalho profissional, ou seja, buscando profissionais, executivos para os negócios, e eu permeio muito com empresas familiares. Como é que é para ti trocar o chapéu, às vezes de forma tão rápida, né, de uma reunião de domingo, de um almoço de família para segunda-feira, peraí, agora eu tenho que ouvir meu pai, mas não era a mesma conversa e mesmo posicionamento de ontem. Como é que tu fica nesse espaço, como é que tu tá lidando com essa troca de chapéu constante que tu tem que fazer, né? Eu acho que é muita sorte do meu perfil, que eu sou zero rancorosa, assim, eu não sou aquela pessoa que eu brinco, que anota no caderninho ali os problemas. E eu tenho memória curta, né, Fábio? Então tu vai brigar comigo hoje, daqui 15 dias eu vou passar. Oi, Fábio, tudo bem? Eu vou esquecer que eu briguei contigo. Ou seja, se a gente brigar um dia, eu tenho que esperar 15 dias. Olha, talvez uma semana. Já deu, tá bom. Então tá. E eu não sei, assim, aí é meu, né? Sim. Nunca. Mas que bom, porque uma guardar é ruim pra ti, né? Pra pessoa é uma que tá característica minha, assim. Eu brinco que eu deito na cama e reseta, sabe? Tipo, no dia seguinte eu vou de novo. Legal. E eu acho, né, que isso é fundamental, né? Isso me ajudou demais, né? Tanto na família... Que vão existir problemas tanto na família quanto no negócio. É o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro. O meu pai sempre soube separar muito bem esses papéis. A minha mãe não sabe separar papel nenhum, né? Ela tá lá enchendo o saco na hora do almoço, e azucrinando todo mundo. O pai vai, eu brinco que ele
liga o offline dele lá e finge que tá Vira em a outra chave área, e aí eu, sei lá, ai, tá, fala ali uma coisa e termina. Então, eu acho que essas características pessoais, assim, ajudaram. Porque isso é fundamental, né? Eu acho que se eu não tivesse isso na minha natureza, Sim. eu ia ter que achar alguma metodologia, alguma coisa para funcionar, porque é importante. Mas, de novo, não é um equilíbrio, né? Eu não consigo me ver como filha, eu sou, né? Eu olho para eles, tipo, é a tarefa. Legal. É complicado, Mas né? tu é filha também, né? Por isso que eu Sou, falo da mudança de chapéu. Mas eu No domingo, tenho uma irmã no que não churrasco, trabalha, né, na empresa e coisa. Ai, paizinho, mãezinha. Eu não tenho isso com eles, não Sim. adianta. Mas, ao mesmo tempo, tô praticamente 24 horas, né? Então, não tem. Tu já tá ali no dia a dia, né, com ele. Tô como pai, mas meu papel é diferente. Não adianta. Eu nem tenho essa E as expectativa pessoas são de diferentes, filhos são fazer, diferentes. Claro. porque aí eu vou viver frustrada, porque não tem, assim, a mamãe, papai ali o que precisa? Se estão ligando é para fazer alguma coisa, é de algum problema, mas tudo bem, funciona. Tá, mas é parte, né? Enfim, Faz parte. É assim mesmo, se mistura, né? Esse eu acho que é difícil, por isso, se tu briga com uma pessoa num ambiente profissional pessoal, tu não vai pro ambiente inverso e tá tudo certo, né? Não adianta, não. É óbvio que na empresa vai brigar. Claro, É óbvio que na empresa eu vou ter problema. É óbvio que na empresa vai ter momentos que eu vou discordar. Só que a vida é uma só, né? E, gente, o problema eu não sei, mas na minha vida é todo dia. Sim. Se todos os dias, né, eu for aumentando essa minha carga negativa, cara, daí eu em 5 anos me aposento, porque daí não vai dar, né? Então a gente tem que saber o que realmente importa, né? Que no fim das contas é nossa saúde, é nossa família, é, né, meus filhos ali, que é o que precisa ter a nossa atenção devida, né? Eu acho que é o sorriso no rosto, né? Vejo que é uma característica tua, a gente tá aqui falando e traz muito esse sorriso, só que é isso que tu fala, pô, mas eu tenho problema todo dia. Então, eu também acho que é um pouco de como a gente encara as coisas, né? Não só... bom, problemas tem, todos temos, mas, enfim, eu vejo o quanto tu tá trazendo um pouco essa questão do sorriso, porque eu acho que o sorriso também, ele quebra muito, né? Tem que gostar dos problemas, né? Tem acho que é isso. Sempre assim, eu tenho uma frase assim, a vida real, né? Então, de novo, nunca me pouparam, né? Uma encrenca lá, desde pequenininha, né? A gente passou ali uma falência. Eu lembro do meu pai triste, acabado, dentro de casa, sabe? Tipo assim, Sim. É isso, a vida é assim, né? Então, tu vai ter altos, tu vai, né? Aquela coisa de, não pode brigar na frente dos filhos. Meus pais sempre brigaram. Se eu precisar brigar na frente, vai brigar. Sim, a vida como ela é. É assim, né? E quem tem vida diferente disso, eu ainda não conheço, né? Então, assim, se a vida é assim, bom, vamos ter que viver ela do melhor jeito. Não tem escolha. E uma característica da empresa familiar é a sucessão, né? Esses dias até estava conversando com uma pessoa que dizia da diferença que às vezes é o herdeiro, mas tem a sucessão, que são coisas diferentes. A sucessão é de quem está no negócio e vai assumir um dia. Claro que eu espero, né, que seja aí muitos anos para frente, mas inevitavelmente, se tudo der certo na vida, é isso que vai acontecer. Tu vai assumir o negócio da família. Como é que tu vem te preparando, pensando? É algo que está sendo falado ou não, trazendo muito essa característica da empresa familiar, porque muitas vezes não é falado, mas é algo inevitável. Vai acontecer. Então, como é que vocês lidam dessa forma hoje, trazendo, né, o pessoal que está nos ouvindo, muitos têm empresas familiares, e até para separar um pouco o sentimento, né, porque quem assume muitas vezes traz o sentimento, não toma atitudes que deveria tomar, não se preparou e agora tem ali a empresa, tem que fazer alguma coisa, exatamente por não falar, né? Como é que vocês vão lidando com tudo isso? Eu tenho uma opinião pessoal, né, de novo, que vai um pouquinho contra os livros, né, o que a literatura tu está escrevendo teu fala, livro, então. né? Eu digo assim que a sucessão é desde pequenininho, em primeiro lugar, né? Porque essa visão empreendedora, essa postura empreendedora, tu vê numa criança, né? Hoje eu sou mãe, tenho 2 crianças e tu sabe exatamente como aquele ser humano olha a vida.
Então, às vezes, quando tu vai numa governança lá, vamos lá fazer o plano de carreira, estagiário, papapá, 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 ou tu tá condicionando ali uma pessoa que é um avião a uma chatice que, com todo respeito, tu passar tudo isso, é uma chatice. Se tivesse feito com isso, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei, sabe? Porque tu quer fazer, tu quer entregar, tu quer fazer as coisas acontecerem. Então, ou tu condiciona essa pessoa, ou tu não dá essas oportunidades que ela já poderia assumir com responsabilidade, né? Que eu digo, elas andam casadas, né? E talvez também, se eu não tivesse sido responsável em tudo que eu assumi, também do jeito que me botaram, teria saído, né? Então, isso aí não tem. Então, a sucessão, ela é o óbvio, né? Eu digo, a morte, ela é óbvia na nossa vida e é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade de lidar. Dizer que estou preparada seria uma arrogância minha, porque nunca estamos, né? Mas eu tenho, assim, a consciência que isso vai acontecer e que é comigo que vai ficar, né? Então, assim, isso nós já temos, né, dentro da família essa clareza, né, de quem vai suceder os negócios, e por isso também, né, que eu, desde sempre, ninguém, né, disse assim, Carla, você será a minha, né? Meu pai nunca teve esse momento, mas eu nunca tive essa dúvida, né, de que estou ali para isso. E dentro da minha família, eu brinco, né, a minha pequenininha tem 5 anos e ela chega na empresa e ela olha assim, ela diz assim, quantas pessoas tu manda aqui dentro? Olha só. A empresa vai até onde? A cerca é até lá e aqui do lado dá para comprar também. Caramba! E eu brinco, quando eu falo, né, de brigar assim, tu já vê que aquela pessoa e o outro já é todo pessoa, família, o sentimento, e é isso, né? Então, assim, a gente já sabe, assim, quem que tem essa visão, porque na empresa tu vai ter, né, os louros, né, e os problemas. Então, a sucessão é tu ter esse preparo, né, tanto comportamental, responsabilidade, né, que eu acho que hoje em dia tu ir numa empresa familiar só agrava isso, né, porque não é mais o pai, não é mais o fundador com a esposa, né, é a famosa pirâmide ali que vai aumentando cada vez mais a família. Quando chega nos primos e netos... Não tem fim, né? Então, aquele negócio que era de uma pessoa, né? Que era aquele mercado garantido, tu tinha aquele cenário ali, depois de uma revolução industrial, que tudo funcionava, para um negócio hoje que tu vive hoje e quem falar que sabe o que vai acontecer amanhã tá brincando, né? Porque as coisas estão mudando muito, muito rápido. Então, como é que a gente, né, tu garante uma perenidade desse negócio com tanta mudança do ambiente externo hoje que é absurda, né? Hoje em dia, fiz um curso esse final de semana que a intenção é que diz que todo mundo tem que aguentar aí até 2032, que depois ninguém vai mais morrer do que tá avançando as coisas, né? Então, assim, bom, é verdade, não é? Não sei, mas tá andando muito rápido. Né? Então, a gente tem que, além de suceder, saber o que tu vai fazer que dure aí nesses anos 2000 aí, que muda tudo a toda hora, todo minuto, né? Tu pega a inteligência artificial nesses últimos 60 dias aí... Vai falar de inteligência artificial no teu negócio. Sabe? Tipo, então... Mas, enfim, né? Eu brinco que temos que primeiro ter as pessoas, né? Primeiro a gente tem que ter as equipes para poder fazer qualquer coisa. Então, tanto a sucessão familiar quanto a sucessão no negócio, né? Hoje a gente tem olhado muito para isso, né? Para as pessoas, porque é o ativo aí que a gente vê que é o que mais está incomodando todo mundo, né? Em todas as áreas, em todos os negócios, inclusive na tecnologia, né? Tu fala assim, tem tecnologia, mas falta pessoa. Tenho isso, mas falta gente para fazer. Tenho aquilo, mas falta um líder para isso. Então, é onde a gente tem gastado, assim, o nosso tempo, né? A nossa dedicação para ter equipes para estar apta para as mudanças do mercado. Que vai mudar, vai mudar. Não tem o que fazer, Está mudando, não né? Tem o que fazer. Eu trago porque eu já conversei muitas vezes com empresas que, claro, quem sou eu para julgar ou ver, mas eu tinha para mim que o melhor que poderia acontecer para aquela família era vender o negócio, cada um botar um dinheiro no bolso e se realizar, porque pensa, né, o fundador tá lá, criou um negócio, tem 2 filhos, 3 filhos, ok, mas daqui a pouco são
15 famílias dependendo daquele negócio, cada um com uma ideia, uma vontade, e isso inevitavelmente vai acontecer, que às vezes eu digo, pega, vende, joga para cada um, porque senão vai ser uma brigaiada, vai quebrar pecado, né? e ninguém fica com nada. Né? Então, só que aí entra o sentimento, que é o desafio. Pô, mas peraí, meu avô fundou, meu bisavô fundou, tem 100 anos de história. Ok, mas isso trouxe até aqui. O que leva daqui para frente? E aí tu fala agora de tecnologia, quanta coisa está mudando. Enfim, é um mundo muito rápido. Empresas que valiam mais de bi de dólar, simplesmente no dia seguinte acaba. Não tem mais nada, né? Desaparece. Claro, construção civil, mercado assim é bem diferente, mas ok, o que será o futuro do entretenimento? O que será o futuro da construção? Tu já trouxe aqui no início, né, do quão incomodada tu tá com esse método, essa metodologia. Enfim, o que tu imagina daqui para frente? Vamos pensar que em breve, em algum momento, tu entrou, assumiu. Qual é a Carla que vai levar a empresa para frente? Olha, Fábio, eu acho que assim, o Brasil, de novo, né, a gente trabalha muito com o setor público e a gente cresceu com o setor público na parte de obra. Como é que tu foge, né, de virar as Odebrecht da vida ali? Sim. Toda a confusão hoje, tu tem um preconceito muito grande nisso. Mas o outro lado, tu tem um país que não tem infraestrutura, tu tem um país que não tem educação, tu tem um país que não tem segurança, tu tem um país que não tem saneamento, um país que não tem nada. A gente precisa fazer o básico. Então, assim, porque a crise lá... Cara, a Argentina aqui tá indo na crise. Tu chega lá, desculpa, eles na crise... Estão dando um baile na gente. Então, a gente está muito atrás. Então, assim, aqui precisa ser feito o básico. Né? Como é que a gente, né? Como é que eu olho a construção civil? É urgentemente, né? Não é a DBN que tem que atuar com isso, é todo mundo. É a cadeia tem que olhar a construção como produto. Construção civil é produto. Tu não compra a broca, tu quer o buraco na parede. Claro. Quando tu compra o teu carro, tu não quer saber quanta hora o homem gastou para fazer o banco. Né? Tu quer que o carro ande, segurança, tu quer que ele tenha o máximo de frescurite ali possível e papapá. Então, assim, quando tu compra a tua casa ali no apartamento, é a tabela já no mercado privado. O mercado público, ele está ainda lá calculando a hora ao homem. Tu não tem homem para trabalhar. Nossa, desafio grande. O Brasil não tem mais homens para trabalhar. Tu não tem mais mão de obra para trabalhar. Isso não existe mais. Mas vem da Venezuela, vem daqui. Então, assim, só que ainda, sabe? Tu tem que mudar toda uma cadeia, desde o contratante, e o contratante, o público e o privado. Né, os dois, claro. Né, eu digo hoje, pega na incorporação, claro, eles ficam 3 anos construindo, porque ele constrói financiado. Sim. Se fosse o dinheiro dele, ele não ia querer fazer em 3 anos, ele ia querer fazer em 1, ele ia querer fazer em 6, certeza. Sabe? Então, assim, vai mudar isso, tem que mudar isso, porque que todos os setores mudaram e a construção civil ainda não. Então, assim, isso é muito latente, né, claro. Não digo que a gente está na frente, mas a gente já atua e apanha muito e tenta quebrar muita barreira para conseguir fazer isso há 20 anos, mas isso é uma obrigatoriedade, né? Tem que fazer. Legal. E quando eu falo da cadeia, eu construo uma escola, mas eu não faço a esquadria. O cara da esquadria pede 180 dias para entregar uma janela. Nossa. 180 dias eu estou entregando a obra. A minha cadeia não está me alimentando. Sim. Né? E aí, daqui a pouco, eu tenho que ir lá, criando uma fábrica de esquadria para alimentar a mim mesmo, porque o mercado... Bom, isso é ser empreendedor, né? Tu vai oportunidade de mercado agora, estou fazendo em casa, eu fui lá comprar a cozinha, eu digo, meu filho, eu entrego uma obra nesse prazo, não aceito 180 dias para me entregar. Então, assim, são coisas que tem que mudar, né? Porque é muito legal, tu viu lá na China que o prédio, a cadeia funciona. A tecnologia tem. A tecnologia tem no Brasil, tá aí, a gente faz, outras empresas fazem, mas a cadeia desse mercado ainda não acordou para a vida, ainda tá lá, porque eu não tenho mão de obra, porque não sei o que, porque o pedreiro não produz. Não, ele não vai produzir, meu amigo. Sim, é isso aí mesmo. Ele não está e ele não vai, porque ele pode fazer Uber, né, que ele vai ganhar 6 mil, o dobro do que ele vai ganhar no teu canteiro e no ar-condicionado, sem tomar sol na cabeça. Então, assim... Trabalhando na hora que quer. A hora que quer. Então, isso é uma coisa, assim, que tem nos incomodado muito, né? Essa dificuldade de tu fazer o óbvio, né?
E, de novo, a cadeia como um todo, né? Sim, não adianta só tu ter a vontade, precisa ter um monte de fornecedor te eu entregando. sozinha não faço, meu negócio sozinho não resolve. Então, poderia estar muito melhor, né? Tu ter mais, porque a necessidade existe, né? Então, acho que esse é que nem né, quem trabalha aí com alimentação, o ser humano vai estar sempre comendo, né? Tu sempre tem que usar uma roupa, e o Brasil precisa de infraestrutura. Sim. Né? Então, a gente tem muita coisa a ser feita, mas tem que mudar tem que ser atualizado, tá? Muito bom. Complicado. Como é que o IO te ajudou e te ajuda nesse processo, caminhando já aqui mais para um final? Enfim, tu já faz tantos anos, né, que tu tá também dentro do IO, tu tem teu fórum. Conta pra gente como é que a Carla vem, né, nesse processo também de crescimento, desenvolvimento, junto com o IO. Como é que tu te desenvolve? Olha, o IO é meu colo, é meu espelho. Legal. Eu acho que o IO ele nos traz uma oportunidade, né, com essa questão do fórum, de... um termo só é bem complicado, porque ele é tão amplo, né, Sim. E é uma coisa, assim, que nos agrega tanto, porque, de novo, né, a gente aí passa muitos problemas, né, eu sou empresária, eu sou esposa, eu sou mãe, né, então, sou filha, né, e a gente lidar com todos esses papéis, né, com todas as adversidades aí Sim. que a gente tem no dia a dia, não é fácil, né, não é... Então, o IO, querendo ou não, aqui é um encontro de iguais, que eu chamo, né, porque, querendo ou não, o meu problema, muitas vezes, né, na maioria das vezes, parece que muda só os atores ali, a situação é a mesma, ou é a família, ou é com o marido, ou é com os filhos, ou é com tudo isso junto, misturado, né, então, assim, tu poder ter esse momento, né, de troca, e aí uma troca rica, né, que é diferente. E aí, como é que tá? Não, tá tudo bem. Tá tudo, tá uma merda, mas aquela pessoa fica te olhando, ai, coitada, né, não consegue agregar, não consegue colaborar. Então, o IO, assim, é muito rico nisso, fora os outros, né, eventos aí também, de nós estar nos inspirando, conteúdo, né, com pessoas que são inspiração para todo mundo e que nos trazem coragem, né, que eu acho que é a capacidade a gente tem, graças Sim. a Deus, né, somos pessoas capazes, mas precisamos sempre ter a coragem do lado e a teimosia, eu brinco, para continuar, né, porque... para nós seguirmos hoje tem que ter um pouquinho dos dois aí, de teimosia e coragem. E aqui eu acho que é muito característico teu, né, do que eu te ouvi aqui falando nesses minutos que a gente conversou, me chama muito a atenção a tua humildade, mas também a coragem de se colocar diante de situações para que a gente possa crescer e evoluir. Quanta gente não fica esperando estar pronto, é só mais um curso, é só mais um livro que eu vou ler, não, é só mais não sei o quê, e nunca faz, né? Ou seja, fica sempre esperando estar pronto e no fim a gente sabe que o pronto não existe, não tem. Mas é fazendo que a gente vai viver, né? Então, parabéns, né, pela tua jornada, pela tua construção, por tudo que tu vem trazendo, desenvolvendo, tanto para a cidade, né, e eu tenho certeza que para a tua equipe também. Então, obrigado por aceitar o convite, por compartilhar a tua história. E te desejo sucesso também, né, nesse teu caminho aí, que tenho certeza que com o que tu acredita, tu vai conseguir mudar, né, não sei se o Brasil, mas pelo menos o teu entorno. E quem muda o seu entorno já muda muito. Então, que tu continues aí nessa trajetória linda e maravilhosa, inspirando muita gente aí pelo caminho. Muito obrigada a ti, ao IO, a todo mundo que vai nos acompanhar aqui. Maravilhoso. Alguma consideração final, alguma dica a gente não dá no IO, né? Olha, mas algo que tu queira compartilhar e que queira... Eu acho que essas duas palavras aí de já teimosia e coragem para a gente seguir, Boa. Porque tem muita coisa, né? O país precisa de empreendedores, né? O Brasil precisa de pessoas do bem, e a gente, com tudo que está acontecendo, agora a gente está vivendo de novo aí um turbilhão, Sim. E é aquilo que eu falo, todo dia vai ter um problema, né? E como é que a gente escuta, porque tu não pode viver numa bolha ou achar que isso não está acontecendo, mas sem nos paralisar, né? Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio. Diante dos problemas, a gente pode tomar duas atitudes. Ou chorar ou enfrentar. Ou enfrentar, né? E olhar as oportunidades. Boa. Que é o que não falta aqui pra gente. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada, mais uma vez. E obrigado por ficarem até aqui, por assistirem mais um episódio do IO Voices. Curtam, comentem, compartilhem.
A gente vai adorar poder seguir juntos aí nessa trajetória. Muito obrigado, ficamos por aqui.